Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que é de mais importante, palpitante, relevante em recursos humanos. Portanto, se você é gestor de pessoas, trabalha em RH, ama RH, está estudando recursos humanos, esse é o nosso ambiente e essa é a nossa comunidade. Por falar em comunidade, já deixo aqui o recado para você seguir o RH para você nas mídias sociais e, claro, acessar o rhpravocê.com.br também, porque lá você vai poder encontrar conteúdos diversos produzidos pela nossa área de redação, também produzidos no Colab, né, pela comunidade de RH que nos segue. A gente tem área de colunistas, tem área de branded content, tem muita coisa lá para você curtir e aproveitar no rhpravocê.com.br, mas também, como eu falei, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. No LinkedIn a gente já está com mais de 80 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica o convite para você fazer parte dessa verdadeira comunidade. Episódio de hoje, você já deve ter visto aí no tocador que você está usando, provavelmente o Spotify ou qualquer outro tocador. A gente vai falar sobre a tão falada semana de 4 dias de trabalho. Será que ela funciona? Ela funciona para todo mundo? Parece ser um sonho de consumo para muitos profissionais, mas a gente vai entender os desafios de colocar isso em prática, e quem vai guiar a gente por essa conversa é o Fabrício Oliveira. Ele é CEO da Vulcan e eu agradeço imensamente pela sua participação, Fabrício. Muito obrigado, o prazer é todo meu e estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência com vocês. Maravilha, prazer é todo nosso também. E quem me acompanha nessa conversa é a Gabriela Ferigato, a Gabi, editora do RH para você. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Dan? Tudo bem, Fabrício? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. É isso aí, como eu falei, a semana de 4 dias de trabalho parece ser um verdadeiro sonho de consumo para muita gente. É verdade que tem gente que contextualiza isso, que problematiza e fala, eu acho que é melhor trabalhar os 5 dias da semana em vez de acumular tudo de segunda a quinta, por exemplo, alguma coisa assim. Até por isso eu imagino que não seja um modelo necessariamente que funcione para todo mundo ou para todos os segmentos operacionais e tudo mais. Mas a gente trouxe um case no nosso podcast de hoje, justamente para entender como foi, assim, como tem sido essa implementação, como foi essa implementação, os desafios e, claro, o máximo de detalhes que a gente conseguir extrair do Fabrício, nosso convidado de hoje. Por isso, Fabrício, já começa a nossa interação contigo, perguntando justamente a origem disso tudo, né? Como é que começou a ideia da Vulcan trabalhar com 4 dias por semana, por 4 dias de trabalho na semana? Legal. Vamos lá. Primeiramente, né, a Vulcan é uma empresa nova, né, acabou de fazer 1 ano. Apesar de ser nova, ela é oriunda de uma outra empresa aqui no Brasil, que era uma multinacional americana, né, chamada QAD. Ela desenvolvia softwares de ERP, que são soluções de gestão, né, soluções integradas para indústrias. E eu era o executivo-chefe aqui no Brasil, né? Então eu tinha a responsabilidade de conduzir a operação no Brasil. Por estratégia da companhia, ela decidiu mudar o modelo de trabalho aqui no Brasil, né? Deixando a operação na mão de um distribuidor. Daí nasceu a Vulcan, né? O Fabrício entendeu a oportunidade de criar uma empresa aí que fosse minha, né? E implementar já com uma nova cultura, né? Porque apesar de ser uma empresa multinacional, eu liderava uma área, obviamente, mas você tem regras, restrições que são culturais de uma empresa, né? Americana, multinacional. E nesse momento, na criação da Vulcan, né, que foi no setembro do ano passado, eu enxerguei a oportunidade de começar essa empresa já com uma nova cultura, uma cultura que fosse focada
em uma empresa exponencial, uma empresa com a gestão humanizada e uma empresa que fosse inovadora. Coincidentemente, eu estava acompanhando esse movimento aí dos 4 dias por semana acontecendo aí na Europa, né? Então, e principalmente ali na Irlanda, na Inglaterra, em outros países. Então, o movimento vem crescendo bastante. E aí veio o questionamento: poxa vida, por que não implementar aqui no Brasil, né? E eu trouxe a ideia para dentro, né? Trouxe a ideia para dentro de casa e daí a gente começou realmente o processo de implementação aqui na Vulcan. Perfeito. Gabi? Bacana. Eu tenho muitas dúvidas, viu, Fabrício? Acho que, como o Dan comentou, é muito bacana a gente trazer um case, porque a gente fala muito, tem se falado muito sobre esse tema, o que a expectativa, mas é muito bacana a gente entender como isso tem sido feito na prática, né? Assim, bem o dia a dia. Então, primeiro, eu não sei se você quiser também contextualizar um pouquinho o tamanho da empresa, né, Claro. pra gente. E aí, eu já vou emendar, então, a primeira dúvida, que o Dan falou no começo. Será que é para todo mundo? O pessoal fala desse tema, mas aí não serve para todas as áreas. Então, primeiro que eu queria saber de você é isso, é para todo mundo na empresa? Quais áreas funcionam? Quais áreas vocês começaram? A gente decidiu começar com essas áreas porque funciona melhor, mas há a expectativa de aumentar. Mas hoje eu queria entender para quais áreas vocês adotaram o modelo, e é um modelo, por exemplo, que vocês tiraram a segunda-feira, a gente tirou a sexta-feira ou não? Vocês reduziram a carga horária para ficar uma carga horária menor, né? Então, primeiro eu queria entender um pouquinho como isso se deu na prática. Claro. Bem, a gente começou o processo aqui, primeiro que é um processo totalmente disruptivo, né? É algo muito novo e Sim. Tudo que é novo acaba criando muitos questionamentos. Sim. Então, primeiro falando da Vulcan, a Vulcan é uma empresa de tecnologia, nós desenvolvemos soluções de ERPs e também implementamos. Então, nós temos aí consultores de campo, nós temos pessoas de suporte, nós temos administrativo, financeiro, RH, todas as áreas de uma empresa comum. Temos um ecossistema em torno de 100 colaboradores. Somos um sistema que trabalhamos com PJs, com CLTs, e trabalhamos também no modelo híbrido, né? Então, essa aí é o contexto da Vulcan. Bem, quando eu trouxe a ideia, né, a gente, de cara, assim, a gente já percebeu alguns desafios e alguns riscos, né? Então, assim, o primeiro ponto foi, nós tínhamos que começar pequeno, né? Não adianta você querer começar isso top-down para a empresa como um todo. Então, o primeiro ponto foi realmente escolher uma área que tinha uma relevância para a gente dentro da Vulcan. E a gente escolheu a área de suporte, né? Que é a área de atendimento ao cliente. Primeiro que essa área eu gostaria de ver o reflexo disso, porque eu estaria lidando direto com o meu cliente final. E aí, quando eu trouxe a ideia, os questionamentos foram muitos, né? Começando dentro de casa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A minha área de operações falava: Fabrício, como a gente vai entregar em 4 dias, sendo que a gente está com dificuldade para entregar em 5? A área financeira: Fabrício, você vai pagar 5 dias e receber 4? Assim a gente vai quebrar a empresa, né? Então, a minha liderança, de cara, já teve esses questionamentos, né? E o primeiro risco, né, que a gente começou a pontuar foram os riscos operacionais. Então, nós decidimos a área, escolhemos a área de suporte, de atendimento ao cliente, e dentro dessa área nós fizemos realmente um mapeamento de quais seriam os riscos de implementar um modelo como o modelo de 4 dias por semana.
né? Por quê? O que acontece? As áreas, né, empresas são diferentes e áreas também são diferentes, né? O comportamento da minha área de suporte é diferente do meu comportamento da área de RH ou da área financeira. Então, foi primordial que eu encontrasse, que nós identificássemos todos os riscos operacionais para aquela área, né? Como, por exemplo, não deixar de atender o meu cliente. Apesar da Vulcan, apesar da área de suporte trabalhar em 4 dias por semana, o nosso cliente continua 5 dias, né? E para isso, como exemplo, a gente adotou o sistema de escala para essa área específica. Então, parte do time folga na segunda e parte do time folga na sexta, tá? Um outro risco eram as questões, são questões relacionadas a trabalhistas mesmos, né, e sindicais, né? Então, assim, a gente como empresário, nós temos uma preocupação em fazer a coisa certa. E olhando para a CLT, nós percebemos que não existe nada referenciando os 4 dias por semana. E isso é assustador, você fica com medo de dar o próximo passo. Então, para mitigar esse risco, a gente que teve o acompanhamento do nosso escritório de advocacia, dando as melhores orientações de como fazer, quando fazer, porque hoje, quando a gente implementa os 4 dias, isso acaba se tornando, após um período, um direito adquirido, né? Então, eu tinha que ter essa certeza, eu tinha que saber do que eu estava fazendo. Então, para isso, um acompanhamento jurídico foi muito importante durante o processo. Um outro desafio também foi com relação à redução salarial e benefícios. O meu objetivo não era reduzir salário, e também nem corte de benefícios, e muito menos aumentar a jornada de trabalho do colaborador. O meu principal objetivo era dar ele esse dia realmente como um bônus, como algo que ele pudesse se desconectar, que ele pudesse realmente carregar as baterias com esse terceiro dia, né? E por último, assim, eu estou falando 4 pontos aqui, mas não é o menos importante, mas que tem extrema relevância, que é a liderança, né? Ter o apoio da liderança. Isso foi muito importante porque, se você não tiver o apoio da sua liderança, esse projeto não vai para frente. E para convencê-los, o que eu propus? Propus fazer um piloto. Eu falei, olha, então não vamos implementar de cara, vamos adotar um piloto. Então, em novembro, nós iniciamos um piloto que durou até março. E logo nas primeiras semanas, os resultados começaram a aparecer, tá? Começaram a aparecer e foi provado que o modelo era totalmente sustentável e que valeria a pena. Não, foi perfeito. Acho que a explanação foi excelente. Passamos por vários pontos super importantes para quem está pensando em adotar o modelo e tudo. E acho que esse último ponto que você trouxe sobre a liderança era justamente aquilo que eu estava mais curioso e me perguntando aqui. Como é que foi a aceitação da liderança e tudo mais? Eu imagino que tenha tido uma argumentação, uma contra-argumentação, quer dizer, você deve ter conversado bastante com esses líderes, mas o piloto, como você disse, o piloto mostrou, feito até março, mostrou que os resultados eram bons. Que resultados eram esses, Fabrício? Quer dizer, a produtividade aumentou, o bem-estar da galera aumentou também, quer dizer, o presenteísmo diminuiu, quer dizer, o pessoal estava ali muito mais engajado e tudo mais. Quais foram os resultados e os benefícios que você percebeu ali naquele piloto já e também que você tem percebido desde então, na verdade? Tá. Quando você iniciou me perguntando as razões e tudo, assim, eu tinha alguns objetivos que eu acreditava que a semana de 4 dias ela conseguiria me ajudar aqui dentro da Vulcan, né? Alguns objetivos que hoje são tópicos muito relevantes para a sociedade e para as empresas. O primeiro deles é com relação à saúde mental, né? Tá. A gente percebe que os níveis de burnout nas empresas vêm aumentando significativamente. E eu tinha essa preocupação aqui dentro da Vulcan. Um outro aspecto era relacionado à atração e retenção de talentos.
né? Eu precisava fazer algo para fazer com que a Vulcan fosse realmente uma empresa atrativa e também a preocupação em reter os nossos talentos. O terceiro ponto é com relação à bendita produtividade, né? Eu sempre penso que quando você tem as melhores pessoas trabalhando com você, você automaticamente vai conseguir resolver essa questão da produtividade. E o quarto ponto, lembrando que é sempre quatro, né? Tem um significado aí, são o ponto quatro. E o quarto seria realmente a semana, o modelo de 4 dias, ele endereça questões relacionadas ao futuro do trabalho, né? Então, assim, esses 4 pontos, eles estão totalmente conectados, né? Então, uma empresa que olha para saúde mental, a empresa que proporciona um bem-estar para os seus colaboradores, é uma empresa que se torna atrativa. Então, eu resolvo a questão da retenção e atração. Se eu tenho os melhores talentos nessa empresa, eu aumento a minha produtividade e eu consigo endereçar questões relacionadas ao trabalho no futuro. Então, esses foram alguns dos pontos que a gente estava olhando inicialmente aqui para resolver, tá? Obviamente, quando você envolve a liderança nesse aspecto, os questionamentos são vários, né? Não é simplesmente falar, olha, eu vou implementar a semana de 4 dias e ponto. Não. A gente teve que fazer algumas atividades que são extras, né? E que geram demanda. Não é fácil. Você tem que se preparar, você tem que entender essa área. No nosso caso, nós mapeamos, né? A área do suporte de atendimento ao cliente, nós mapeamos o colaborador, né? Então, o que esse colaborador fazia durante os 30 dias, o que ele fazia durante a semana e o que ele fazia no dia a dia. De cara, nós identificamos diversos pontos que geravam perda de tempo. Um deles, por exemplo, que eu acho que vocês conhecem muito bem, reuniões. O número excessivo de reuniões. O número desnecessário, reuniões desnecessárias às vezes, com várias pessoas que às vezes não precisavam estar nessas reuniões. Então, a gente conseguiu identificar isso. Tanto é que hoje, para resolver esse problema, nós adotamos como default, dentro da Vulcan, o limite de 30 minutos de reunião. Se, obviamente, o colaborador precisar mais, ele realmente vai lá e configura para 1 hora ou 2, enfim. Mas o padrão são 30 minutos, né? Foi feito também um trabalho de gestão, de treinamento desses colaboradores para melhor eficiência do dia a dia dele dentro da semana, né? Então, o colaborador ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já tem isso muito bem definido, ele otimiza o tempo dele nesses aspectos. Então, foi feito todo um trabalho aí de identificação desses gargalos, dessas dificuldades, para quê? Para você otimizar. A grande real é que não existe mágica. O Fabrício não está sendo, a Volca não está sendo a empresa maravilhosa que está dando isso simplesmente porque o Fabrício é legal. Eu estou fazendo realmente algo que é racional e que o próprio colaborador vai usufruir disso. Eu estou falando para ele, olha, se você for realmente eficiente aqui dentro do seu dia de trabalho, você vai ter um dia a mais livre na semana. E aí o grande pulo, o engajamento do time foi enorme. Foi assim, eles querem que isso aconteça, eles fizeram com que isso acontecesse, né? De novo, no início foi desconfiado, né? O próprio colaborador ficava, mas não vai ter corte de salário? Eu vou ter que trabalhar mais? Como vai ser isso? Aí eu falei, não é isso. Aí até explicar, enfim, todo esse processo foi bem interessante essa jornada aí de piloto e ajudou bastante, tá? Fabrício, eu queria te perguntar justamente para esse último ponto, na verdade, de dois lados. O primeiro lado é que você comentou que não são todas as áreas ainda, vocês começaram de forma piloto, ver como que dá certo, ver a evolução. Vocês tiveram algum receio, algum medo de falar, vamos aplicar nessa área e demais áreas falarem, ué, e a gente?
por que não a gente? Como que vai ficar? Eles têm, eu também quero. Vocês tiveram algum receio nesse Sim. tipo de impacto na cultura organizacional? E já Uhum. emendando sobre essa questão da desconfiança para ir para quem realmente foi os eleitos ali, dos pilotos. Como vocês, pensando um pouquinho agora dentro da cultura organizacional, como vocês fizeram esse processo, não só por questões trabalhistas, né? Porque aí vocês conseguem garantir também, não vai mudar salário, não vai mudar benefício, mas por uma questão de carreira também. Olha, às vezes pode gerar uma desconfiança, mas aí vai impactar na minha carreira, não vou ser tão visto, se eu diminuir, eu vou entregar menos, como que vai ficar a questão do meu crescimento mesmo? Como vocês fizeram para lidar com essa possível desconfiança e passar a segurança aos profissionais nesse novo modelo? É muito novo, né? Então, como vocês fizeram? Então a pergunta tem esses dois lados, para quem não teve o modelo e para quem teve o modelo. Eu tenho duas respostas para você. A primeira é que a comunicação, apesar de parecer óbvio, é bem difícil, tá? Você tem Bem difícil. a comunicação juntamente com as expectativas. Você comunicar com seu cliente externo, com seus colaboradores, com seus fornecedores e também com seu cliente externo. Então, todo esse processo precisa ser muito bem organizado, né? Então, a empresa como um todo, ela foi comunicada que nós entraríamos em um piloto pela área X, né? E que se isso desse certo, a gente moveria gradualmente para as outras áreas, tá? Então, deu certo e a gente vem movendo aí com todas as áreas e a nossa expectativa é que até o final do ano toda a empresa esteja nesse modelo de 4 dias por semana. Agora, voltando um pouquinho com relação ao colaborador, tá? Quando a gente começou com essa área, eu tenho várias histórias, né? Desde aqueles que ficaram muito felizes, né? Que os feedbacks falavam, poxa vida, Fabrício, eu fui buscar meu filho na sexta-feira na escola, ele olhou para mim e falou, pai, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar trabalhando? Assim como eu tenho feedbacks, né, que eu costumo fazer one-to-one com o time de vez em quando, eu tenho uma colaboradora que eu perguntei para ela assim, fulana, e aí, como você está se sentindo com os 4 dias por semana? Ela virou para mim e falou, Fabrício, olha só, no começo eu não gostei. Aí você já dá aquele choque e fala assim, como assim não gostou? Mas por quê? Fabrício, particularmente, na segunda-feira, que era minha folga, eu estava me sentindo inútil. E acima de tudo, Fabrício, eu estava me sentindo muito mal porque o meu filho me via em casa e eu achava que eu estava passando um mau exemplo para ele. Só para a gente ter ideia do que é essa entidade de trabalho que a gente criou, né? A gente criou esse negócio que as pessoas se sentem mal por folgar, uma folga extremamente merecida, porque ela é uma das melhores colaboradoras que eu tenho, sabe? E eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus do céu, como o mundo está louco, como nós estamos loucos, sabe? É verdade, é verdade. E aí eu conversando com ela, eu falei, fulana, dê tempo ao tempo, você vai encontrar uma forma de aceitar isso. Pergunta hoje se ela quer voltar para um pouquinho, trabalhar 5 dias. Nada, não quer. Então, assim, a comunicação foi a base de tudo, né? Os feedbacks, ouvi-los, setar as expectativas, porque quando você começa com uma área, as outras também já começam a se mover. E é trazer o time junto, é engajamento, a liderança. E aí eu vou trazer um ponto que eu acho que tem muito a ver aqui com vocês, que é a questão do RH, né? Aqui na Volca, esse modelo começou pelo CEO, foi top-down, assim, no bom sentido, né? Eu que quis, eu que decidi. Mas quando você leva isso para, por exemplo, acho que o departamento de RH, acho que é um dos mais interessados em querer fazer esse tipo de mudança, de atrair talentos, reter talentos, ajudar na produtividade. Então, Cuidar da aí saúde existe mental.
cuidar da saúde mental. Então, não é fácil, por exemplo, para um gestor de RH começar esse processo ou falar, olha, coordenador da logística, ou gerente, ou diretor, eu quero implementar na sua área o modelo de 4 dias. Aí que é o grande pulo, né? Aí que tem que ser feito o quê? Um planejamento, tem que começar pequeno, tem que ter um mapeamento dos riscos, você tem que levar o dever de casa pronto, um projeto e apresentar, e falar, ó, vamos começar com a área pequena, vamos começar avaliando os principais indicadores dessa área e vamos monitorar. Dessa forma, esse gestor de RH vai conseguir realmente comprovar que o modelo é bom, é sustentável e muito viável. O fato é que o RH, por si só, ele não vai ter esse poder, né, Fabrício? Claro que a alta liderança da empresa precisa comprar a briga, mas eu acho super importante você trazer isso, de que o RH, se planejar direitinho, se souber comunicar, tem caminhos para mostrar para a alta liderança os benefícios, que eu acho que você hoje já demonstrou para a gente os benefícios da adoção de uma semana de 4 dias de trabalho. Fabrício, eu quero agradecer imensamente, cara, pela sua participação aqui no podcast RH para você. Foi excepcional conversar contigo, conhecer um pouquinho mais sobre o case da Vulcan. Acho que tem muitos insights aí para nós mesmos e para quem está ouvindo, que podem de fato inspirar a gente a ter um outro tipo de abordagem com relação a esse tema, e o que vai ajudando a gente a ressignificar a nossa relação com o trabalho, porque você falou a real, né? A gente tornou a entidade trabalho um negócio monstruoso, né? Uma coisa que às vezes causa mais mal do que bem, né? Porque, de fato, tem sido responsável por tantos problemas de saúde mental e tudo mais. E eu acho que a gente precisa começar a ressignificar tudo isso. E talvez a adoção da semana de 4 dias de trabalho seja um bom caminho, pelo menos um caminho a ser considerado. Quero agradecer imensamente a sua participação, desejar sucesso para você e para a Vulcan. Muito obrigado. Gabi, obrigado por ter participado hoje com a gente também. Obrigada, Fabrício. Obrigado eu. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Eu e Gabi falamos com o Fabrício Oliveira, ele é CEO da Vulcan e contou pra gente um pouquinho da experiência da companhia com a adoção dos 4 dias de trabalho na semana. Eu espero que você tenha curtido e que de fato tenha ali gerado alguns insights e inspirado a gente, você que está ouvindo a gente, para repensar de fato esse modelo, tanto a nossa relação com o trabalho quanto a adoção do modelo em si. Para finalizar, eu quero só deixar o convite para você assinar o feed do nosso podcast. Você pode estar ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, não importa. Fica de fato a dica para você assinar o feed ou se inscrever no nosso podcast. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do tocador de sua preferência. Beleza? A gente se vê no próximo episódio, então. Mais uma vez, uma ótima semana para você, um grande abraço e até mais.